Muito bom dia a todos. A luz da espiritualidade, a partir desse momento, possa cobrir cada um de nós, trazendo todas as bênçãos, trazendo paz, trazendo harmonia, tranquilidade em nossos corações, através da higienização de nossa tela mental. Possamos todos nós estarmos conectados com a espiritualidade a partir desse momento, absorvendo toda essa luz que São Francisco nos proporciona. Eu queria desejar boas-vindas a todos nesta manhã e, aproveitando, fazer meus pedidos, minhas solicitações. A São Francisco é uma casa que tem como base três grandes pilares, como todas as casas espíritas regidas pela linha de Allan Kardec, que é o atendimento espiritual, a assistência às pessoas mais necessitadas e o ensino e pesquisa. Falando um pouquinho da parte da assistência aos mais necessitados, a casa foi estrategicamente edificada neste local, pelo plano espiritual, justamente porque nós estamos em frente a um dos maiores abrigos de São Paulo, que é o Boracéia. E nas nossas sessões, tanto de quarta-feira quanto de sábado, nós fazemos uma atividade voltada aos nossos irmãos em condições de vida. Então, na quarta-feira, a gente serve a nossa tradicional sopa, os nossos alimentos, gentilmente pré-preparados pela Lene, e trazidos pelo Pacheco e entregues pelos jovens franciscanos aqui na casa na quarta-feira à noite. E aos sábados a gente faz esse grande movimento aqui na frente da casa, que é a entrega dos lanches, para o nosso café da manhã. A gente faz há muitos anos isso, A gente prepara aqui na casa, para os que nunca vieram aqui na casa. Todo dia de manhã a gente chega, o Pacheco traz os pãezinhos, no carro dele, ele está pensando em comprar um pequeno caminhão para trazer os pãezinhos. Começamos com 50 pãezinhos, hoje são 700 pãezinhos. Vamos chegar a 800, parece. A passagem contou. Então, vejam, esses pães chegam de manhã cedo, 8 horas da manhã, o pessoal já vai lá para a cozinha solidária, aí já faz o mutirão, pega o pão, corta o pão, põe aquela maionese, com o maior carinho, o maior amor, a mortadela, fecha, põe no saquinho, tudo higienizado, o pessoal com luva, com touquinha, e fazendo isso da melhor maneira possível, com a ajuda também dos nossos assistidos. Esse é embalado e entregue. Além dos, e a gente faz em torno de uns 700 lanches, todo sábado. A gente costuma dizer que a gente é mais rápido que o McDonald's demais, mais do que o grande grupo do McDonald's. O ginásio que é realmente espetacular. São 9 pessoas mais ou menos envolvidas, entre o corte do pão até a embalagem do pão, a levada direitinho, e a preparação de mais de 40 litros de suco que são distribuídos todas as manhãs para os nossos irmãos. E a gente faz isso com muito amor, muito carinho, é uma festa para nós, essa entrega. Além disso, a gente faz também entrega de roupas e tudo, mas o nosso eixo é tentar suprir-los dessa melhor maneira possível. Recentemente, nós tivemos a entrada da Universidade de São Camilo aqui conosco, o pessoal da Psicologia Social, os alunos, estão lá fora agora, com o Ministro Auxílio também, com o seu tutor, fazendo esse trabalho de ajuste da Psicologia Social também com os nossos irmãos de condição de rua. Ou seja, além do Evangelho também que a gente faz lá fora, o pessoal já está com um time da São Francisco, que é encarregado de sentar lá fora, logo depois da entrega do lanche, e fazer a leitura do Evangelho, a evangelização dos nossos irmãos de condição de rua. Então, obviamente, todo esse trabalho, eu falo que o plano espiritual, você pensou, o plano espiritual, ele ajuda bastante, não nos deixa faltar recursos para que a gente possa promover essa atividade, mas a gente precisa sempre de ajuda. O
precisa trazer ajuda financeira em si, mas vocês podem ajudar trazendo insumos, né? Para que a gente possa fazer essa atividade. Traz um pãozinho, passa antes de vir para aqui para São Francisco. Né? A gente vai botar as nossas necessidades ali na frente para vocês saberem o que a gente precisa para fazer as nossas atividades. Não precisa trazer dinheiro não. Traz pãozinho, traz uma cendeirinha de mortadela, que é baratinho, tá? Um pouquinho de maionese. Isso ajuda bastante a gente a fazer as nossas atividades aí com um pouco mais de tranquilidade, porque o custo de vida também aumenta e a gente, toda a casa espírita assim, a gente sobrevive às custas da boa vontade das pessoas, né, e das doações e da caridade também. Só que para fazer caridade a gente precisa de recursos financeiros também. Então, a gente pede sempre esse auxílio, né, para que vocês possam nos ajudar, né, de alguma forma, tá? O mínimo que seja já grande no coração, nas mãos de Jesus. Então, por favor, né, quem tiver disponibilidade, a gente vai disponibilizar o que a gente precisa. Às vezes também precisa de material de limpeza. Nós temos uma casa, São Francisco é uma casa que a gente preza, né? Para deixar ela sempre bonita para vocês, para que vocês se sintam confortáveis e tudo. Então a gente limpa, a gente deixa higienizado. Mas para isso a gente precisa comprar o sapólio, né? O sabão, né? Cândido, né? Então, se vocês puderem nos ajudar, a gente agradece bastante. Tá bom? Muito bem. Hoje, nós vamos ter a palestra do nosso querido irmão, o Bruno Mosman, assim que pronuncia. O meu sobrenome é Haig. Ninguém sabe falar meu sobrenome. Henk, Holk, Haig. É por isso que a gente pergunta do Bruno. E depois da palestra do Bruno, a gente vai continuar. Aí depois que o Bruno terminar, a gente faz o nosso tratamento lá na sala de marca, São Francisco é uma casa de cura. Não sei se você tiver de mostrar as nossas salas, né? Nossas salas de tratamento. E depois já fica aí, se você estiver tranquilo, aí um lugar delicioso, espetacular. Coisa de louco, yakisoba, feito com sazon, muito amor. Muito melhor, né? É coisa de louco, né? Yakisoba na Rosana, uma coisa fluidificada, com muito amor. Tem com sazon, muita coisa. Show de bola. Então, já encomendou 3 aí. Os 3 encomendas aqui do yakisoba. E a Rosana vai vir participar dos trabalhos espirituais hoje. Ela está espiritualmente já medianizada lá atrás para fazer o yakisoba para nós. Tá? Lembrando que depois do yakisoba, a gente ainda tem, os que estão fazendo curso da doutrina espírita. Tá certo? Muito bem. Então, vamos dar início às nossas atividades de hoje. Eu queria cumprimentar os nossos queridos irmãos que estão nos assistindo via internet, através dos nossos canais, das nossas redes sociais, do YouTube, do Instagram e do Facebook. Depois podem receber a energia da São Francisco online, né? Muito amor, muito carinho, muita dedicação. E sem mais demandas aqui na nossa casa, eu peço para que a partir desse momento todos entrem em sintonia, em harmonia, para que nós possamos estudar o nosso querido irmão, o Bruno Mosman, com o tema Os Bons Espíritos. Bruno, seja muito bem-vindo a São Francisco, que a luz da espiritualidade, a partir desse momento, possa iluminá-lo e trazer com você tudo aquilo que precisamos saber. Jesus te abençoe. Por favor, palmas para o Bruno. Nós temos um púlpito virtual aqui, tá, onde você está. Tá? Então, eu vou te passar o microfone e nós vamos sentar aqui para poder assistir. Um bom dia, queridos irmãos e irmãs, a todos nós, os encarnados, como também os desencarnados, aos queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais aqui do Francisco de Assis, que possamos, nesse sábado, essa manhã agradável, fazer com que mais uma lição do Evangelho ajude-nos a tornarmos pessoas melhores. Sim, temos ferramentas para isso no nosso dia a dia.
vejamos as atividades que aquele irmão já traçou, que nós podemos estar interagindo junto aos nossos queridos irmãos mais necessitados, e a própria capa hoje do nosso trabalho vem trazer aquela que é a nossa mãe universal, Rosa Mística de Nazaré, Maria. Desejamos que sejamos bons cristãos, bons espíritas, com as atividades que cabe a cada um de nós empreendermos, no meio da construção do intelecto, com a doutrina dos espíritos, mas também com a prática, com a moralização junto aos mais necessitados. Então, estamos trabalhando com o capítulo 17, onde trouxemos essa lição inserida em uma das obras da codificação kardeciana, a terceira, publicada a partir, em sua primeira edição, de 1864, e vem trazer a parte filosófica da doutrina, aqueles ensinamentos que fazem com que nós nos tornemos pessoas melhores ao estudarmos e a colocarmos em prática junto ao nosso dia a dia. E o item é o 4, fazendo com que como nós podemos nos tornar esses bons espíritas, esse exemplo para o mundo, buscando cumprir a nossa programação reencarnatória. Porque sim, todos nós, antes de encarnarmos, pedimos para passar por inúmeras oportunidades de reajuste para que, em ocupando um novo corpo físico, saibamos que estamos não só para as arestas do passado, buscando trabalhar no presente essas aptidões e divisando no futuro os nossos esforços no presente. Então, vamos ver quais são esses tópicos que esse item 4 do capítulo 17 pode nos auxiliar nessa manhã agradável de sábado. Ser espírita não é apenas acreditar na imortalidade da alma e na lei das sucessivas reencarnações. É, acima de tudo, ser cristão praticando o bem. Sim, porque os primeiros pilares, quando adentramos no estudo da doutrina dos espíritos, é termos a certeza de que estamos na carne, e não somos carne, somos espíritos eternos. Quantas vestimentas carnais nós já tivemos, nessa nas muitas outras moradas da casa do Pai, com experiências, lembrando-nos ainda de que, ao estudarmos a doutrina, Kardec, os irmãos da falange do Espírito da Verdade, ensinam-nos que Deus cria um ser simples e ignorante. Ser esse que primeiro precisa estagiar no reino mineral. Depois do tempo passa para o vegetal, depois o animal, no fim chega no nominal. E no isso que nós, os encarnados e os desencarnados, estamos tendo essa oportunidade de aprendizado, de interação com essas oportunidades que precisam ser por nós aí desenvolvidas, colocadas em prática. Então não basta ter essa certeza de que somos seres eternos. Já tivemos sucessivas encarnações e tantas outras mais ainda as teremos. Mas é preciso colocar em prática no nosso dia a dia. Nas 24 horas, não apenas nos 2/3. Quando nós estamos com os olhos abertos, por exemplo, agora em estado de vigília, que é o que nós normalmente designamos na doutrina dos espíritos, não, no 1/3 também. Quando, durante a madrugada, o corpo físico repousa, para que o espírito, deslocando seu mundo espiritual, seja de 6 a 8 horas, possa trabalhar, estudar, adquirir novas aptidões, para que, em voltando no dia posterior, para que exercem os seus desafios reencarnatórios, saiba que foi benéfico. A construção que está sendo empreendida nos 2/3, quando estamos acordados com os olhos abertos, refletir-se-á mundo espiritual, e voltando no dia seguinte para as novas oportunidades de aprendizado, mais assertividade temos a competência de as desenvolvermos. Aí sim nós vamos perceber que esse aspecto que estava nos ajudando. Dito aqui nesse primeiro parágrafo, é a geralmente da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. É dar de si, é pensar. Se eu tivesse no lugar daquele que me ama, que está passando por essa necessidade transitória, que um dia vai passar. Dizia Chico Xavier, tudo passa. Então, porque para nós também assim não há de ser. Estamos no final do mundo de provas e expiações, que é, como nós temos aí, pelo entendimento que nós vamos adquirindo, um estágio necessário para que ascendamos em um novo nível de evolução, o terceiro,
de uma das muitas moradas da casa do Pai, que é o de regeneração e provas em seu início. Como diz Emmanuel, nossa obra de Chico Xavier, seja um pouquinho antes de 2057, seja um pouquinho após, temos aí esse conhecimento na própria obra de Emmanuel do Chico Xavier, intitulada Plantão de Respostas, na época do Pinga Fogo, na década de 70, ali, na extinta TV Tupi, mostrando-nos que nosso envolvimento nessa lei de justiça, de caridade, de empreender o melhor de nós em benefício daqueles que estão necessitados, reverter-se-á em nosso próprio benefício, a depender de nossos esforços. Disse o Cristo que se recebe, faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo. Isso nos ajuda a ter mecanismos de maior assertividade dentro do nosso esforço em nos melhorar. Jamais achemos que algo pode ter sido em vão e nós estarmos comparecendo a uma casa e que nada pudemos aproveitar ali, por exemplo, da parte intelectual. Quando os amigos, seja da casa, seja os que vêm de fora, convite, vem aqui trazendo uma temática da doutrina dos Espíritos, da lei do cristianismo, sempre sim nós temos algo a aprender. Tenho a certeza, inclusive, que podemos sair melhor do que quando aqui entramos com o nosso prestar atenção, com o nosso raciocínio de que, bom, nesse ponto eu preciso melhorar, é verdade, então que eu posso agora empreender essa melhora no meu dia a dia, para que quando aqui eu retornar, outras temáticas, mais outros pontos, somem-se, multipliquem-se os meus esforços diários, e assim eu esteja mais apto a receber as intuições que os meus mentores individuais ali desenvolvem, que comprometendo-se comigo, com todos nós, em nossa atual encarnação. Trazemos aqui uma pergunta que está entrelaçada com o tema desta manhã, do Livro dos Espíritos, a primeira obra da codificação kardeciana, publicada a partir de 18 de abril de 1857. Obra essa com suas aproximadas aí 1.018 perguntas, por 19 dependente da doutora, mas existiam subperguntas e subrespostas, cerca de mais de 200 subperguntas e subrespostas. E não são então apenas 1.018 perguntas e respostas, por 2019. É muitos ensinamentos. É que vejamos que é a primeira obra, é a obra basilar da codificação do Pentateuco kardeciano. E no 879, vamos ser que Allan Kardec e os demais médios das reuniões espíritas parisienses fizeram ali aos espíritos a falange do Espírito da Verdade para que nos auxilie a entendermos um pouco mais desse tema. Assim, Kardec pergunta aos espíritos qual seria o caráter do homem em que praticasse a justiça em toda a sua pureza. Existem seres que passaram aqui na Terra que conseguiram praticar em toda a sua pureza todos os ensinamentos de Deus. Temos a certeza de Jesus Cristo. Outros mais, como por exemplo Francisco de Assis, muito fizeram, outros também que ficaram no anonimato, mas muito contribuíram para o avanço moral e o progresso físico da humanidade, também assim se esforçaram. Vamos dizer o que os espíritos respondem a Kardec? O verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, que praticaria também o amor do próximo e da caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. A justiça também está atrelada a essa prática do bem agir. Os bons espíritas, vejamos como é profundo e até mesmo amplo esse item 4 do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Um exercício diário que todos nós precisamos nos esforçar. E é natural que em algumas oportunidades escorreguemos, deixemos de fazer aquilo que competia a nós fazermos, por estarmos vinculados ao cristianismo, à doutrina dos Espíritos. Mas é natural, estamos no final de provas e expiações. Não desanimemos por causa disso. Pelo contrário, que isso seja uma válvula propulsora para que no dia seguinte eu diga para mim mesmo: eu deixei de fazer algo que me competia, que eu possa no dia seguinte ou nos posteriores melhor fazer. Me corrigir disso e mais crescer para o universo, não apenas divisando a nossa essência gaia ao planeta Terra. Porque isso é a fonte criadora que nós chamamos de Deus. Espero que cada um de nós, nas sucessivas reencarnações, a caridade seja sempre intrínseca em nosso espírito mortal, de baixo para cima, de dentro para fora, sempre esse espírito que tanto nós precisamos
para os nossos irmãos. Temos todas essas ferramentas junto ao cristianismo, a doutrina dos Espíritos. Já na questão 886, Kardec, fazendo uma sequência, nós lemos a 879, então algumas perguntas depois, ainda dentro desse tema, nos ajudam a esse questionamento quando ele faz a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendi aqui que foi esse que será o caminho, a verdade e a vida? Respondem os Espíritos: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, as nossas e a que eu tenho, que todos nós as temos, e perdão das ofensas. A doutrina dos Espíritos nos ensina a cada um de nós tem um tipo de aprendizado diferente, no lado da moral, como também no intelecto, as duas asas de evolução de um espírito eterno. Então, por que não trabalhar e ter paciência e desenvolver essas aptidões de nós e de nossos irmãos, respeitando essas imperfeições? Como eu disse que nós também as temos, essas sucessivas reencarnações. Não julgueis para não serem julgados, disse Cristo. Importante que nós saibamos que, para que, inclusive, consigamos perdoarmos, auto-perdão e também perdoar os nossos semelhantes, precisamos ter essa certeza. E se nós não fizermos isso, o que nós estaremos? Nos igualando. É o objetivo nosso como cristãos, ou vinculados à doutrina dos Espíritos, não fazer diferente, muito pelo contrário, tem que ser feito diferente se assim quisermos progredir. Se quisermos divisar em voltando para o mundo espiritual após o desenlace do corpo físico, digamos, pelas nossas próprias consciências, eu acredito que isso aí melhor em comparação às anteriores. Diviso agora, na próxima reencarnação, nessa nas muitas outras moradas da casa do Pai, outras oportunidades de crescimento. Porque eu sei o que eu fiz, sei o que eu deixei de fazer. Esse aspecto importantíssimo de onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, independente da dimensão espiritual ou a material, e aonde eu quero chegar. Será que precisamos esperar o nosso desencarne para traçarmos novos objetivos reencarnatórios daqui a alguns poucos séculos? Ou não? Ou podemos já por fazer, realizar, concretizar, interagir, sabendo que é dando que se recebe. Que durante a vida a colheita é obrigatória, positivo ou negativo. Não precisamos esperar isso, queridos irmãos. Vejamos as inúmeras atividades aqui que Francisco de Assis nos oferece aos trabalhadores e aos assistidos, para que essas aptidões, essas potencialidades sim possam ser desenvolvidas a cada um de nós e nos integremos, nos consideremos seres partícipes da melhoria do sofrimento dos nossos irmãos. É o desafio de sermos bons espíritas dentro da noite de hoje. Vamos passar mais aqui algumas características que vêm nesse capítulo 17 e 4. Vamos convidar a sermos melhores. Ter fé em Deus, na sua verdade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Submete-se em todas as coisas à sua vontade. Antes da exposição, eu estava acompanhando uma música onde o cantor, antes de começar a sua canção, ele estava dizendo que, sabe aquela situação que não aconteceu, que nós gostaríamos que tivesse acontecido, que nós almejávamos que ela pudesse ser melhor para a nossa vida? Não aconteceu no momento, mas pode vir a acontecer no futuro, porque Deus prepara algo muito maior com as aptidões mais simples, testando-nos em nossas programações reencarnatórias, com um pouco para que, quando tivermos tudo, saibamos lidar com esse mundo, no recurso intelectual, no recurso material. Temos que ter esse entendimento da bondade de Deus, de que sempre Ele quer o melhor para cada um de nós. Sabedores disso, temos paciência, entendemos que somos seres falíveis, que vamos errar muito ainda assim, ainda nessa encarnação, porque seremos testados. Esse é o objetivo da espiritualidade, para que ascendamos espiritualmente, sermos testados. Senão, o que nós levaremos para o mundo espiritual se nós não formos testados? Não é assim que é feito nas escolas, nos bancos das faculdades, nos cursos que aqui nós temos.
Será que assim não é na erraticidade, na quarta dimensão, no mundo espiritual? É lógico que é. Nós já estamos sendo testados aqui, no mundo material, para que essas aptidões possam ser por nós vencidas, concluídas e outras mais, porque somos eternos aprendizes do universo. Estamos no planeta Terra, mas será que somos originários aqui? Dissemos há pouco que somos criados simples e irmãos com sem exceção. Por milênios passamos pelos reinos anteriores até que chegássemos no reino nominal. Será que somos realmente da Terra? Ou tivemos outras oportunidades em outras moradas da casa do Pai? Como vem o livro A Caminho da Luz de Emmanuel, ou os exilados de Capela de Garagu, nos auxiliar. Olha a vasta literatura que nós temos no Espiritismo para que dizemos dias melhores com os nossos esforços individuais. Fé no futuro. E por isso coloca os bens materiais, espirituais acima dos bens temporais, dos bens materiais. É importante ter recursos suficientes, é importante que andaríamos, que tenhamos cada vez mais, sim, por que não? Mas a questão é, queridos irmãos e irmãs, como nós iremos os utilizar. Se Deus quiser que nós venhamos a ter somas vultosas para nos testar na nossa programação reencarnatória, por que não? Que as recebamos. Só que nós tratamos praticamente de quase 1000 irmãos e irmãs, como foi bem dito aqui pelo trabalhador da casa, no mínimo 2 vezes por semana. Então o dinheiro não é importante, pelo contrário, é importantíssimo. Estamos encarnados, precisamos dos recursos materiais para que cumpramos com as nossas obrigações reencarnatórias, mas que sempre pensemos o que eu estou fazendo com esses recursos, para que assim eu coloque, utilize e sempre dê preferência à minha evolução espiritual, que não é transitória, como os bens materiais. Trabalhemos com essas duas situações, porque seja aqui na Terra ou em outro local que nós precisemos reencarnar, também seremos testados dessa forma. Temos então que postergar isso não, mas façamos já nessa encarnação. Nós temos essa competência. É fácil? Ah, não é, porque nós somos testados, nós somos provocados na nossa paciência ou na nossa ausência dela e outras mais situações que, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ajuda a entender que nós precisamos trabalhar essas aptidões. Ser paciente, pois sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Característica de ser espírita. Foi um embasamento que nós demos logo no início. Nós estamos aqui, estamos num momento difícil, final de provas e expiações, e que muitos seremos testados, mas que nós merecemos. Isso é importantíssimo. Nós temos essa certeza que nós merecemos estar ou pedimos para auxiliar, como por exemplo de Valdo Pereira, com seus mais de 95 anos de idade, se não me engano, está entre 97 e 98 anos atualmente encarnado, aqui fez como um missionário e tanto ainda nos auxilia a sermos pessoas melhores. Divisar todas essas situações fazem com que nós tenhamos mais calma, mais paciência, de que dias melhores virão, mas nós temos que ser essas ferramentas de transição, da transformação. Primeiro, interior, individual, no espelho dos que esperam ser nós. Em casa, nas ruas, no ambiente profissional. É muito difícil lidar no ambiente profissional. E como nós temos o hábito de dizer cada cabeça no mundo, e nós temos que respeitar e entender. Lembrarmos dessa lição de que cada um está num grau evolutivo, moral e intelectual. E assim caminhar junto com esse irmão, porque ele espera de nós, ainda que indiretamente falando, melhores atitudes. Conseguiremos, mas é um esforço diário, irmãos. Quando possuído pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar recompensa. Pagar o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre o seu interesse à justiça. Que a vossa esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Daqui a pouco distribuiremos mais de 700 lanches. E
sairemos preenchidos espiritualmente. Queremos que no dia seguinte, na semana seguinte, lembremos dessa situação que nós fizemos? Não necessariamente. Porque nós fizemos de coração espiritual, que transcende o coração material, perecível e transitório do corpo físico. Nós fizemos. Que mais eu faça durante essa semana, nas semanas seguintes, em todos os momentos em que eu seja testado, tornando-me forte, não divisando recompensa e pensando que essa pessoa que se irmão ou irmã, na somatória dessas minhas atitudes e de meus irmãos e irmãs que também estão procurando se melhorar, possa um dia acordar, possa um dia ter a oportunidade do reajuste, do recomeçar, e assim como nós, voltem ao eixo evolutivo do intelecto, da moral, da obrigatoriedade, da constituição familiar, de estar interagindo em prol daqueles que agora estão em situações piores, a qual ele poderia ter estado no passado. É o presente, é o desafio de nós estarmos reencarnados atualmente. Encontrar a satisfação nos benefícios que distribui, nos serviços que presta, nas leituras que promove, nas lágrimas que faz secar, nas consolações que leva aos aflitos. Quantas vezes nós não temos aquele recurso pecuniário quanto nós somos abordados, seja nas nossas casas, seja nas ruas quando estamos no veículo, ou até mesmo no transporte público, ou andando. Mas será que se nós parássemos, ouvíssemos a pessoa, desse um sorriso, quem sabe até mesmo aberto de mão, ou até um abraço, será que esse já não seria aquele pão que nós não pudermos distribuir material? E aqui oferecemos o pão espiritual, da experiência de que, irmão, nesse momento eu não posso auxiliá-lo, mas Deus abençoe para que outros mais venham ao seu encontro na data de hoje. E assim o faça. E assim você seja suprido. E não recebamos ou não seremos um sorriso de volta a esse querido irmão, porque nós não sabemos o que esteja passando na sua atual encarnação. Apenas cumpramos com o nosso objetivo reencarnatório de seres que buscam se melhorar diariamente nas 24 horas do dia, como eu disse, não apenas no 2/3 do dia, quando estamos acordados no estado de vigília. Ser espírita é a busca de sermos integrais em todos os momentos a qual o nosso Espírito Eterno esteja interagindo. Seu primeiro impulso é o de pensar nos outros antes que em si mesmo, de tratar dos interesses dos outros antes que os nossos. O egoísmo, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas de cada ação generosa. É importante que nós disséssemos que temos que respeitar o grau evolutivo de cada um de nós, de cada um de nossos irmãos e irmãs. Porque quem ainda está mantendo em seu íntimo o egoísmo, em menor, mediano ou maior grau, são pessoas que um dia nós podemos ter passado por essas situações, mas que um dia voltarão ou iniciarão o seu processo de expansão de consciência em trabalhar para que não mais alimente em seu espírito o eu, o individual, o singular, e pense no nós, no plural, no macro, divisando sempre, fazendo mais em prol da humanidade. Uma das características, diz aí o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, que uma das maiores chagas, não só no final do século XIX, quando essa obra foi publicada, mas também que viria posteriori aos nossos conhecimentos, uma das maiores chagas da humanidade, ainda no século XXI, o egoísmo. Porque nós temos, por exemplo, alimento para suprir todas as necessidades dos irmãos e irmãs em sofrimento no planeta Terra. Mas para isso existem muitas situações que precisam ser trabalhadas, aprimoradas, e cabe a cada um de nós não apenas esperarmos que os poderes legislativo, executivo e judiciário, as esferas federal, estadual e municipal façam por si. Não esperemos apenas isso. Façamos a nossa parte, porque não sabemos quando vamos voltar para o nosso local. E quando assim tivermos que retornar, que digamos para nós mesmos: eu fiz o que dava para ser feito, queria ter feito muito mais, tenho certeza que oportunidade para isso eu tive, mas que agora eu possa continuar ajudando a todos que venham ao meu encontro, para que eu assim elimine da minha alma aos poucos esse sentimento do pensar primeiro em mim do que no outro. É o convite que Kardec nos traz nessa lição desse item 4.
Ser espírita é ser bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças e nem de crenças, porque nem todos os homens como irmãos. Esse parágrafo já vem em encontro desse raciocínio que nós temos de sempre buscarmos nos auxiliar, de sempre amenizarmos as necessidades que as pessoas estão aí passando, que nós não sabemos, divisamos se um dia também nós ainda haveremos de passar. Eu estava conversando com a irmã, mês passado eu acabei quebrando um dedo, eu tive que desmarcar 3 exposições e fiquei muito triste com isso, porque nós temos que ter compromissos, assumir posições frente à humanidade. E quando algo acontece, mas que precisa acontecer em nossas vidas, porque temos programações reencarnatórias, temos que aceitar isso, passar por ela, agradecer a Deus de qualquer forma e seguir em frente. Mas como é bom quando nós nos comprometemos a sermos pessoas melhores, aprendendo com os nossos irmãos e assim, nesse aprendizado, distribuindo a todos que venham ao nosso encontro. É respeitar os outros, todas as convicções sinceras. Não lançam anátema aos que não pensam como ele. Que bom que cada um de nós tem os nossos pensamentos, as nossas vontades. Divisamos situações diferentes, almejamos melhorias, e cada um com a sua cabeça, com o seu pensamento, com a sua evolução. Isso tem que somar-se, multiplicar-se e não separar-se, dividir essas convicções. Um dia, quando melhores estivermos nesse próximo estágio evolutivo de provas e regeneração, que é aí o terceiro nível do estágio evolutivo que o planeta Terra precisa atingir, vai fazer com que isso esteja mais em nosso íntimo e que não rindamos, roguemos, pensemos, discordemos anátema para com as pessoas que não pensam como nós, que não agem como nós, porque um dia elas agirão, pensarão muito melhor, diga-se de passagem, com os nossos esforços, se elas para isso se esforçarem, um esforço individual. É isso que a doutrina dos Espíritos, irmãos e irmãs, nos nutrem, que cabe a cada um de nós sabermos o que queremos plantar, saberemos o que queremos colher, se assim buscarmos essas realizações. Mas em de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver também perdoado. É difícil perdoar, ainda quando nós nos consideramos com a, entre aspas, razão. Mas o que é a razão material para com a razão espiritual, a eterna, a que é imperecível? Será que é importante ficar com a razão ou ficar com a lógica espiritual, que conserta-nos e convida ao nosso próximo também a esse conserto? É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que eles mesmos têm necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras de Cristo, abre aspas, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra, fecha aspas. A necessidade de divisarmos essa alegria de que estamos nos melhorando, de que as pessoas que também têm as suas vicissitudes, as suas provações a passar, seja no campo intelectual e moral, que elas tenham êxito o mais rápido possível. Como nós também assim estamos trabalhando. E assim, aos poucos, vamos construindo esse mundo melhor e diminuindo cada vez mais essas mazelas que nós vemos no mundo, não apenas no nosso país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que um dia há de ser ainda mais. Já está sendo, mas precisa melhorar cada vez mais, como dizia o X Humberto de Campos, pela palavra mediúnica de Chico Xavier. Exercício diário. O bom espírito, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhe são assegurados pelas leis da natureza. Não desejaria que os seus também fossem respeitados. Alguém aqui já parou para pensar, para divisar como deve ser um ser vivente em um mundo de regeneração? Não vou dizer isso em estágio inicial, mas naquele estágio ali intermediário. Será que quando nós fizermos uma avaliação de tudo o que nós realizamos em um dia, como fazia Santo Agostinho, desde a manhã, tarde e noite, quais são as ações e em qual porcentagem elas se enquadram aos seres que já vivem em um mundo de regeneração?
nesse entrelaçamento de experiências com o nosso próximo. Quanto mais nós buscarmos pensar nisso, agirmos em prol disso, mais teremos a certeza de que não vai precisar o nosso mentor, os nossos mentores, ou espíritos de luz, quando voltarmos para o mundo espiritual, dizer para nós: filho, filha, fizestes o mínimo que esperavas que tu fizestes no corpo que acaba de deixar. Então sim, voltará para o planeta Terra na sequência desse mundo de regeneração que desenvolver-se-á nos próximos anos, décadas, séculos. Nós já traçamos isso, nós já construímos isso, ninguém precisa falar. Agora, a dúvida é: essa avaliação nós estamos fazendo para que enxerguemos os pontos que nós precisamos melhorar, o que já está regular, não bom, e o que nós queremos chegar no bom para com os esforços dessa avaliação é o desafio desse final de provas e expiações que nós conseguiremos atravessar. Trazendo no item 4 da conclusão do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos trazer o seguinte entendimento, já somando-se ainda mais a tudo que nós já passamos aqui, que ele já nos trouxe nesse item 4 do capítulo 7. Kardec vai nos dizer nessa conclusão que o progresso da humanidade tem como princípio a aplicação da vida à justiça, amor e caridade. E essa lei se funda sobre a certeza do futuro de dias melhores, que cabe a mim mesmo saber aonde eu quero chegar nas muitas moradas da casa do Pai. Tirar essa certeza e tirareis sua pedra angular. Dessa me derivam todas as outras, porque ela encerra todas as condições da felicidade humana. Como é difícil nós convivermos com esses noticiários, seja pelos meios de televisão, seja pelas redes sociais, pelos sites. Como não nos contaminar por isso? Como, além disso, pensarmos os nossos desafios reencarnatórios, trabalhar os desafios reencarnatórios dos nossos irmãos e fazer com que o mundo possa ser melhor nas minhas mínimas atitudes. Faz parte dessa conclusão, esse item 4 do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec vem nos convidar a buscar nesse aspecto da justiça, do amor e da caridade, para que alcemos, atinjamos esse nível inicial de mundo de regeneração. Trazemos aqui uma das obras de Chico Xavier, pelo Espírito Meio Lúcio, obra essa intitulada Jesus no Lar, onde, em seu capítulo 17, intitulado A Exaltação da Cortesia, ele vai nos somar ainda mais sobre como devemos ser espíritas no nosso dia a dia. Assim diz então Meio Lúcio: bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o culto, o bom, mas também o mal, com o espírito de serviço e de entendimento, de compreensão, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades, e deixando sinais de melhoria, de elevação de bem-estar e contentamento por onde cruzam. Olha o feixe desse parágrafo. Não é o objetivo de sermos, com aquelas outras características, pessoas melhores, cristãos mais ativos, espíritas, na sua prática mais genuína, mais límpida, mais cristalina, enchendo e completando o nosso espírito imortal de certeza de que sim, dias melhores virão, e que eu possa ser um partícipe junto com os meus irmãos e irmãs na construção desse mundo melhor. Olha a contribuição de Meio Lúcio nesse feixe do nosso tema, do capítulo 17. Mas também trazemos Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que desde abril do ano de 1900, em voltando para o mundo espiritual, continua nos auxiliando para que sejamos pessoas melhores, para que amenizemos as nossas dores com nossas equipes espirituais. Mais de 3 mil médicos espíritas respondem por Bezerra em toda a esfera do planeta Terra, na 4ª dimensão, na esfera espiritual. Diz Bezerra: solidários seremos união, mas separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Mais uma contribuição aí para o nosso engrandecimento, para aquilo que Adolfo Bezerra de Menezes fez em vida, pela que esteve encarnado, contribuiu. Assim faz com que nós também
divisemos com ele, divisou dias melhores para o nosso querido planeta, para os queridos seres reinantes que estejam interagindo aqui no planeta, não apenas no reino nominal, como eu disse, mas todos os reinos anteriores, que nós um dia passamos, um dia fomos respeitados e agora que devemos respeitar para o equilíbrio do ecossistema, porque sim, precisamos deles para que demos continuação em nossa caminhada evolutiva. E aqui Giovanni de Pietro de Bernardo, Francisco de Assis, que leva aí a imagem e o nome dessa casa, que divisa dias melhores, que auxilia não apenas o reino nominal, mas os reinos aí vegetal, como também o reino animal. Como é gostoso saber que no século XI, esse querido irmão veio nos trazer e completar e potencializar ainda mais os atos anteriores de Jesus, dos apóstolos, de Maria de Nazaré e tantos outros que contribuíram para a evolução do nosso querido planeta. E vem ele, Francisco de Assis, dizendo a cada um de nós que sejamos um instrumento da paz dos nossos irmãos e irmãs. Com o nosso bem-agir, com o nosso sorriso, com o nosso abraço, com a nossa disponibilização de tempo, de paciência e de todas as mais características que aqui nós abordamos nessa manhã agradável, simples, com a ajuda das intuições dos irmãos espirituais que aqui estão presentes. E fica também esse convite dos meus queridos irmãos que aqui nos auxiliaram. Da esquerda para a direita temos Adolfo Bezerra de Menezes, Cavalcante, Emmanuel, Jesus Cristo, Maria de Nazaré, Allan Kardec, professor Hipólite Leon Benizar Rivaio, e no centro, naquela imagem aqui que nós tanto ainda nutrimos em nossa aula, Chico Xavier, em suas psicografias, nas suas obras, nos seus mais de 450 livros publicados. Conhecimento, autoconhecimento e prática do bem. A atitude que todos nós precisamos ter se queremos um dia divisar o planeta de regeneração. Conhecimento, amarmos esse primeiro mandamento, mas instruir-vos também, diz o Cristo. É importante que o tenhamos. Conhecimento é expansão de consciência, é pensar mais, raciocinar mais, buscar mais o macro em vez do micro. Autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui, aonde eu quero chegar. Quais são os meus defeitos para que eu os trabalhe e mais eu possa fazer em benefício do meu próximo, revertendo-se ao meu favor. E a prática do bem, da caridade, da fraternidade, que faz com que nós tenhamos a felicidade de que dias melhores nós poderemos nutrir em nossas aulas com os nossos exercícios diários e principalmente pela certeza de que agradeçamos a espiritualidade, a cúpula espiritual do Francisco de Assis, nessa casa que nos auxilia, junto com os trabalhadores encarnados. Tenho a certeza de que todos, quando saem dos seus lares, querem nos proporcionar e proporcionar os que nos acompanham também de suas residências, das redes sociais, para que tenham a certeza, dias melhores nós teremos. Todas as atividades que aqui são proporcionadas para com que nós saiamos melhores do que quando aqui adentramos. E que todos esses queridos irmãos e irmãs que aqui vêm à frente, que divulgam os cursos, que desenvolvem as obras sociais, possam nos contagiar com o seu bem agir, com a sua boa vontade, na certeza de que é assim. Vamos multiplicando e vamos seguir o quê? O que o item 4 do capítulo 17, os bons espíritas, assim precisamos ser no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Agradecendo a presença de todos e desejando do fundo de minha alma que todos nós, sem exceção, tenhamos um ótimo tratamento, ainda que não consigamos a cura integral do que nós buscamos em nossa mente, que a parcela de reenergização que recebamos dos tratamentos das cirurgias espirituais multiplique-se e some-se em nossas vidas para com o que nós já recebemos, que ainda haveremos de receber, e assim teremos dias melhores, revertendo-se e reverberando-se aos nossos queridos irmãos e irmãs. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. O senhor entregado. Eu já estava pegando o celular para tirar uma foto. Ô meu irmão, a casa de Francisco, sensibilizado em nessa informação, registrando sua passagem por nós. Que a sua tarefa seja abençoada por nos está sendo. Muito obrigado.
componentes para a gente continuar nossas atividades. Por favor. Não, por favor. Eu gostaria de agradecer, Bruno, em nome de todos os tarefeiros aqui da Casa de São Francisco de Assis, a magnífica palestra que você deu para nós, né, que nós espíritas precisamos escutar isso, essa palestra, eu acho que diariamente, né, muitas vezes a gente esquece, né, até porque nós estamos aqui justamente para tentar, né, trazer aconchego, melhoria no coração das pessoas e, antes de tudo, renovação. Então, para isso, né, a responsabilidade dos espíritas é muito grande. Então, a gente precisa, de fato, a toda hora relembrando, né, o que foi dito aqui nessa manhã, para que nós possamos ser melhores e nós possamos ajudar as pessoas que efetivamente necessitam. Então, em nome da Casa de São Francisco de Assis, eu muito obrigado, meu irmão. Seja sempre muito bem-vindo aqui na São Francisco, a casa é sua e já vamos marcar um outro encontro aqui em breve. Muito bom. Vamos então à oração de São Francisco de Assis.
Meus irmãos, vamos então, a partir desse momento, fechando os nossos olhos. Vamos higienizando a nossa tela mental, acalmando a nossa mente. Vamos tranquilizando os nossos corações. Para que dessa forma possamos nos sintonizarmos com a cúpula espiritual da casa de Francisco de Assis. E assim, percebemos a luz translúcida e pálida que agora circunda esta bendita e amada casa. Luz que a penetra através de suas frestas de portas e janelas e chega a cada um de nós, através de nosso chakra coronário, nos modificando, transformando o nosso corpo físico, espiritual e perispiritual, através da iluminação dos espíritos do bem, trazendo uma intensa revolução, a verdadeira reforma íntima através da busca do nosso eu interior. Luz do bem, luz do amor, luz da paz, luz da verdade, luz que traz de volta a esperança em nossos corações, através da renovação de nossa fé em Jesus. Da mesma forma, vamos enchendo o nosso peito de ar. E vamos inalando este oxigênio medicinal que agora paira pelo salão da casa de Francisco. Oxigênio que chega ao nosso corpo físico através de nossas vias aéreas, insuflando os nossos pulmões. E que, através do intrínseco sistema de veias, vasos e artérias, se dissemina as partes mais distantes de nosso corpo físico, substituindo células malsãs por células sãs, eliminando a dor, as doenças crônicas, os miasmas. Oxigênio que traz a cura definitiva para todos os nossos males físicos, psíquicos e espirituais. Da mesma forma, vamos então recebendo os nossos queridos irmãos, espíritos do bem, espíritos de luz, tarefeiros da paz da casa de Francisco de Assis, que aqui estão desde manhã muito cedo, prontos, ávidos, alegres e felizes, para que junto conosco e nossos mentores individuais possamos estar neste momento confraternizando em Cristo Jesus. E assim, pela leveza do Espírito, vamos nos deslocando temporariamente de nosso invólucro carnal, para que possamos subir rumo ao horizonte, rumo aos céus, rompendo todas as barreiras físicas, atmosféricas, quânticas e psíquicas, e nos depararmos todos nós, vislumbrando e admirando o universo. O firmamento, pontos de luz que se deslumbram à nossa frente, luzes de estrelas estrategicamente dimensionadas pelas mãos do grande arquiteto do universo, nosso querido e amado Deus. E dentre inúmeras luzes, inúmeros pontos de luz, uma nos chama mais a atenção. É a estrela de Alceu, na constelação de Órion, que se agiganta à nossa frente através de um brilho magnetizador, que vai nos atraindo cada vez mais, nos trazendo paz, harmonia, calma, tranquilidade. Permitamos, meus irmãos, que esta luz desta estrela, a partir deste exato momento,
envolva a cada um de nós. E assim, esta luz que outrora nos abraçou, agora se dissolve e revela aos nossos olhos a grandeza e a beleza do plano espiritual. É dia, faz sol, estamos cercados de árvores e plantas nunca antes vistas por olhos carnais. Somos recebidos por dois irmãos de luz que nos servirão como guias nesta jornada espiritual. Vamos juntos de mãos dadas rumo ao horizonte, em busca da casa de Francisco de Assis. Alegres, felizes, vamos nos aproximando. E lá está ela, grandiosa, mediante a sua plenitude espiritual, simples e humilde quanto a sua edificação. Assim como toda morada de Mestre Jesus o deve ser. Nossos corações se enchem de alegria, aceleram de emoção. Vamos a passos acelerados, rompendo os pórticos, até nos depararmos com os portais que separam o interior do exterior desta edificação. Vamos, meus irmãos, abrindo as portas e permitindo que nossos olhos revelem o interior desta casa. Iluminado pela luz do sol, que transpõe clarabóias e vitrais delicadamente esculpidos pela espiritualidade do bem, esta luz revela rostos. Pai, mãe, filhos, amigos queridos, companheiros de jornada carnal que há muito há pouco se foram e que agora gozam da plenitude da verdadeira vida. Quanta saudade! E é neste momento de reencontro de almas, onde laços fraternos se edificam e se fortalecem mediante o mais puro amor, é que surge a luz maior, a luz de Mestre Jesus, que passa a abençoar a todos os presentes, encarnados e desencarnados, que agora se alegram com a sua presença. Obrigado, Jesus, Mestre querido, Mestre amigo, Mestre amado, por estar comigo em cada momento da minha existência carnal, por estender a tua mão nos meus momentos mais aflitivos, por me acolher no teu colo quando as lágrimas caem na minha face. Obrigado, Jesus, pelos inúmeros livramentos que a tua mão divina impede o mal maior. Obrigado, Mestre, pela tua imensa misericórdia e, antes de tudo, pelo teu amor incondicional a cada um dos teus filhos. Jesus, abençoa-me o meu coração, abençoa minha família, os meus amigos, o meu lar, o meu ambiente de trabalho. Me ajuda, Mestre, a vencer as adversidades da vida. Fortalece os meus braços. Ilumina minha consciência, me dando sabedoria, para que eu possa tomar as decisões mais assertivas.
Fortalece meu espírito, renova as minhas esperanças e traz de volta a minha fé em Ti. E assim, a luz de Jesus passa a coabitar no coração de cada um dos presentes, nos trazendo a responsabilidade de sermos seus discípulos, de divulgarmos a sua palavra através da instrumentalização de sua fé. Faz, Senhor, que sejamos cada um de nós arautos do Teu amor, mensageiros do Teu Evangelho e instrumentos da Tua vontade. E assim, a luz que nos trouxe até aqui volta a nos envolver, permitindo de antemão que nos despedamos de nossos queridos irmãos, que já gozam da grandeza da verdadeira vida e agora na certeza do breve reencontro. Continuamos ainda uma jornada cumprindo o plano físico, agora renovados, alegres e felizes, com os nossos corações cheios de amor e de Jesus presente em nossas vidas. Vamos fazendo um movimento retrógrado, rompendo novamente todas as barreiras quânticas, psíquicas, atmosféricas e físicas, até retornarmos novamente à casa de Francisco. E desta forma, meus irmãos, vamos então lentamente abrir os nossos olhos, vamos esticando os nossos braços, as nossas pernas, vamos sentindo os nossos corações, a nossa respiração, vamos nos sentindo renovados, vamos nos sentindo mais leves, mais soltos, vamos nos sentindo mais esperançosos, na certeza de que Jesus está a cada minuto, a cada segundo conosco, na nossa existência, nos protegendo, nos guiando, nos direcionando, para que possamos estarmos todos juntos. E desta forma vamos então, meus irmãos, todos juntos, unidos em oração, entoarmos com a força de nossos corações a oração que o nosso Mestre querido e amado assim nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja sempre presente na vida de todos os presentes, iluminando, trazendo esperança através da renovação constante da fé. Que assim seja, graças a Deus.